Rapaziada, vem aqui comigo para mais uma questão de linguagens. E é uma questão, esse estilo de questão é a que mais cai em linguagens. Eu já fiz várias delas aqui, mas vamos fazer mais para treinar isso. É a que mais cai. Olha, é só interpretação, mas você tem que responder o que está perguntando o comando da questão. Não adianta você interpretar o texto e querer saber e querer ir e responder o que fala o texto, a ideia central do texto, sendo que no comando da questão não pediu isso. É muito comum um aluno ansioso no dia da prova vir, ler o texto apavorado, ler o comando e já querer marcar a questão, e ele, após ele ler o texto, ele já fica na cabeça, pô, a ideia central do texto é essa, deixa eu ler, aí lê o comando apavorado e já quer achar a alternativa que resume o texto, que vai falar a ideia central do texto, acaba errando. No Enem tem que ficar muito esperto com isso. Você tem que responder o que pergunta o comando. Simples assim. Por isso você vai ler primeiro o comando. E cada questão dessa que a gente está fazendo, você está mais perto da sua aprovação, que é assim que cai. Essa aqui é mais simples, mas vai cair questões mais elaboradas que depende desse conhecimento básico e mais alguma coisa. Então isso aqui é primordial para você ir bem no Enem. Então vamos fazer aqui comigo e presta atenção passo a passo. Ó. Vamos ler o comando. Na crônica de Veríssimo, a estratégia para gerar o efeito de humor. Então, decorre do. Então ele quer saber a estratégia para gerar o efeito de humor. Simples, é isso que ele quer saber. E a gente sabe que efeito de humor é uma quebra de expectativa. Você tem que gravar isso, tem que saber disso. Anota aí no seu resumo aí de vocabulários. Efeito de humor é quebra de expectativa. Isso ocorre em tirinhas, em texto. Você lê o efeito de humor, você tem que achar a quebra de expectativa. Então a gente vai ler o texto básico com essa análise crítica. Você não vai ler o texto básico primeiro para chegar aqui e ver que é a quebra, o efeito de humor e ter que voltar no texto e ler de novo, não. A gente já vai para o texto com análise crítica para achar o efeito de humor. Aí a gente vem aqui, ó, lê o rodapé, o nariz e outras crônicas. O rodapé aqui não ajudou nada. Geralmente o rodapé ajuda em questões de ciência da natureza humanas. Em questão de linguagem, o rodapé não ajuda muito não. Vamos lá. A partir do momento que eu ler esse texto, que eu já achar o efeito de humor, eu já paro de ler ele, entendeu? É isso que eu quero achar no texto e pronto, acabou. Vamos lá, a história, mais ou menos. Negócio seguinte: 3 reis magrinhos ouviram um plá de que tinha nascido um guri. Ó, eu já começo a marcar aqui umas palavras que eu sei que pode ser que tragam efeito de humor. Porque você já começou a falar de reis e vem essas palavras. Viram o cometa no Oriente e tal, se flagraram que o guri tinha pintado por lá. Os profetas, que não eram de dar cascata, já tinham dicado o troço. Em Belém da Judéia vai nascer o Salvador. Ó, então aqui você já vê que é um texto bíblico. E você tem um texto bíblico e você está trocando palavras do texto bíblico por gírias. Porque, ó, guri, plá. Então vamos continuar, mas você já tem uma ideia do que está acontecendo. Os 3 magrinhos se mandaram, mas deram o maior fora. Em vez de irem direto para Belém, como mandava o catálogo, resolveram dar uma incerta no velho Herodes, em Jerusalém. É um texto bíblico, ó, Jerusalém. Para quê? Chegaram lá de boca aberta e entregaram toda a trama. Perguntaram: onde está o rei que acaba de nascer? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quer dizer, pegou mal, muito mal. O velho Herodes, que era um origão, ficou grilado. Que rei era aquele? Ele é que era o dono da praça. Beleza, pode parar de ler. Então vamos lá. A estratégia para gerar o efeito de humor decorre do linguagem rebuscada utilizada pelo narrador no tratamento do assunto? Com certeza não. Ah, com certeza não.
Mas você vai reparar aqui, AB, inserção de perguntas, inserção de perguntas diretas acerca do acontecimento narrado. Você vai observar que temos isso mesmo no texto. Ó, tô marcando as perguntas, ó. Mas essas perguntas corretas tem elas no texto. O aluno poderia marcar se ele não tivesse atento, mas não é ela que responde. Não, essa pergunta não dá uma quebra de expectativa que gere humor. Então não pode ser a B, mas a B poderia ser marcada pelo aluno, aquele aluno que não treinou a resolução. Letra C. Caracterização dos lugares onde se passa a história. Beleza, tem caracterização Jerusalém, Belém, mas isso não gera humor. Você não vê uma quebra de expectativa. É o contrário, essa caracterização dos lugares, ela é normal do texto bíblico. Então a C também não pode ser, mas o aluno que não tem um macete de resolução, não treinou, ele poderia certamente ter marcado a C também. Letra D. Emprego de termos bíblicos de forma descontextualizadas. Não pode ser porque os termos bíblicos não estão descontextualizados. O que está descontextualizado é as gírias, as palavras de linguagem coloquial. Então a D também não pode ser, ao contrário. O texto é um texto religioso e tal, bíblico, mas o que está errado são as outras coisas. Letra E, contraste entre o tema abordado e a linguagem utilizada. Isso mesmo, letra E é a resposta certa. Tem um contraste entre o tema abordado, que é o tema bíblico, e a linguagem utilizada. Você tem várias gírias, você tem várias linguagens que são adaptadas para gerar o humor. Entendeu, aluno? No Enem, e essa questão aqui é uma questão que eu trouxe, ela é fácil. Ela é fácil para quem sabe, para quem treina, para quem resolve muita questão. E não é só resolver de qualquer jeito, para quem tem a noção na mente desses bizus de responder o que pergunta o comando da questão. A parte mais importante da sua prova toda, é essa parte aqui, ó. Você esquece o resto. O resto é secundário. Essa parte aqui é a mais importante, ó. Você foca nela e fica com a análise crítica nela. Durante sua prova inteira do Enem. Durante o segundo dia também, na prova de exatas também. Isso aqui vai pegar muito. Fica muito esperto com isso e responde o que está sendo pedido. Essa questão aqui eu trouxe por causa disso. Ela é a base do resto da sua prova. Se você não sabe isso, não adianta você saber matéria, não adianta você aprofundar em biologia, em química, não adianta você saber a história do Brasil todinha, a história de Grécia, que cai muito pouco e todo mundo estuda aí, os cursinhos tudo dá. Não adianta, isso aqui é o básico do Enem. Não adianta nada. Você saber cada termo de química, cada função orgânica, não adianta. Não adianta nada, não adianta você estudar geografia igual um doido, decorando todos os relevos, os climas, se você não sabe isso aqui. Esse é o básico do básico do básico do Enem. Você tem que saber isso aqui, dominar muito, muito, muito. Depois que você dominar muito isso aqui, é o que eu falo, o aluno está começando a estudar agora para o Enem. É mais negócio você dominar isso aqui, 140% disso aqui, do que você pegar a videoaula para assistir e revisar conteúdo, matéria. É muito mais vantagem você dominar isso aqui. Isso aqui você safa muito, cara. Muito. 80% da prova vai cobrar isso aqui. E tem coisa que o Enem cobra matéria, mas dá para se safar com isso aqui. É lógico que não é isso aqui. Isso aqui é o básico, mas a partir disso aqui vai ter questões que você vai precisar disso aqui e de uma análise mais crítica ainda. Beleza? Tamo junto. Pega a visão desse exercício, vem comigo, que é sucesso. Você já viu algum professor de cursinho fazendo isso aqui? Algum professor aí nas videoaulas fazendo isso aqui? O professor na videoaula aí de cursinho aleatório aí, ele lê isso aqui, não, nem foca no que tá pedindo a pergunta e vai dar o gabarito para você, meu amigo.
Nossa senhora, o que mais tem, entendeu? E não dá resultado. Valeu, tamo junto. Falei demais até o negócio aqui a gente colocar em prática, hein? Valeu, aluno!